pai, meu pai, papai, eu te amo. Pai, meu pai, papai, eu te amo. Que dia é hoje? Salmos 127, 3, 5 nos diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheio deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Que dia é hoje? Dia dos pais, dia dos papais, dia dos amáveis papais. Pois é, hoje é dia dos pais. E ser pai é uma grande bênção, assim como a palavra de Salmo nos diz, né? Filhos são flechas e os pais são os arqueiros. E as flechas, né, antes delas serem lançadas, elas precisam ser talhadas, elas precisam ser trabalhadas, elas precisam ser afiadas. Prestem atenção na seriedade que é preparar um filho para lançá-lo para a vida. E aqui eu quero trazer, né, uma breve palavra. Olá, tudo bem com vocês? Acabei não lhes cumprimentando. Eu quero trazer uma breve palavra para esse dia tão especial, o Dia dos Papais, né? E eu começo a dizer o seguinte: o filho é que torna o homem pai, porque o pai não existe antes de existir um filho. É o filho que o torna pai, e o pai será o escultor dessa flecha, será quem irá esculpir, preparar, né, para direcionar essa flecha. E como? Com os princípios, com os valores, educando, ensinando sempre, né, o caminho reto, disciplinando, corrigindo. Sim, a disciplina também faz parte, né, desse ensinamento, e disciplinar também envolve amor, porque quem ama educa, né? Ninguém conhece o filho a não ser o pai, e ninguém conhece o pai a não ser o filho. Porque a mãe, todos nós sabemos, a mãe vai lá para a maternidade e a gente sabe de onde a criança saiu, de onde a criança veio, né? E agora o pai. Quem é o pai? Como é esse pai? Muitas das vezes, por N situações, né? Como nós vemos, muitas mulheres têm os seus filhos e não querem declarar a identidade desse pai, não querem falar, né? Por N motivos, e não vem ao caso aqui querer entender quais são as suas justificativas. O que eu quero trazer aqui hoje é o seguinte: como é esse pai? Você conhece o seu pai? Você convive com o seu pai? Você ama o seu pai? Você se sente amada ou amado pelo seu pai? Você tem prazer em estar na presença desse pai? De estar na companhia desse pai? Ou quando se encontra, sai faísca para todos os lados, né? É só contendas, são só conflitos, são só questões a serem colocadas que trazem conflito, que trazem transtornos, que trazem brigas, discórdias. Como que é a sua relação com seu pai? Você convive? Você não o vê? Você evita? Você não quer vê-lo? Em contrapartida, ele também, da mesma forma? Você sente orgulho do pai que tem? Você sabe honrar e respeitar o pai que você tem? Porque a própria palavra já nos diz: filhos, honrem pai e mãe, e os teus dias serão acrescentados aqui na terra. A função pai é muito importante na vida de um filho. E segundo Bert Helling, ele nos diz o seguinte: o pai, ultimamente, ele tem sido tratado como uma figura descartável,
dentro dos sistemas familiares. Nunca os pais foram tão excluídos como atualmente dentro dos sistemas familiares. Ao passo que afirmar, em alguns casos, que a única obrigação dos pais seria com relação a pagar a pensão. E não estou dizendo que não deva pagar. Sim, deve pagar. É sua responsabilidade. É sua responsabilidade. Então tem que arcar com as consequências, né? Assumindo essa responsabilidade perante o teu filho. Mas e então você pode me dizer o seguinte: ah, Renata, eu nunca tive um pai. Eu não sei quem é o meu pai. A minha mãe nunca me disse quem é o meu pai. Nunca me falou claramente e abertamente quem eu é. Ou você pode então me dizer: meu pai partiu para a glória muito cedo. Eu ainda era um bebê, ou era uma criança muito pequena, ou ainda muito jovem, então eu não tenho recordações a respeito do meu pai. Ou você ainda pode me dizer: meu pai nunca foi um pai presente. Nunca foi aquele pai de sentar, aquele pai de aconselhar, aquele pai de olhar as necessidades básicas de um filho, como médico, saúde, vestuário, educação, de dar conselhos, de disciplinar, de corrigir. O meu pai simplesmente é um alcoólatra. O meu pai é um viciado. O meu pai é um agressor. Dentro do meu lar a gente não tem paz, só tem brigas, só tem contendas. E eu, infelizmente, sou capaz de te dizer: eu não tenho orgulho nenhum do pai que eu tenho. Eu não sou capaz de amá-lo. Eu não sou capaz de respeitá-lo. Eu não sou capaz de honrá-lo. Ou talvez você seja aquela pessoa, aquela filha, aquele filho, que vai me dizer o seguinte: ah, Renata, meu pai é tudo para mim. Nossa, como eu amo meu pai. Meu pai é meu herói, meu pai é meu guerreiro, meu pai é meu arqueiro, é o meu exemplo, é o meu espelho, é meu protetor, é meu guardião, é o meu orgulho. E como eu amo e como eu respeito esse pai. Mas a gente sabe que, tanto na primeira versão quanto na segunda, elas fazem parte do cotidiano. E muitas crianças, muitos jovens, muitas famílias estão se perdendo, porque exatamente esse vínculo pai e mãe não estão bem estabelecidos dentro de si. Olhar para tudo isso, sendo ele positivo ou negativo, né? Independente da forma em que você foi concebido ou não, como você chegou ao mundo ou não, o ponto-chave aqui que eu quero lhe trazer hoje, diante desta situação, é o seguinte: você tem pai. Sim, você tem um pai. E não importa o que ele fez, quem ele é, o que ele faz, o que ele deixou de fazer. Importa sim, é o que você tem, pai. E aqui eu trago uma frase para poder desmistificar, que é a seguinte: mãe é uma só, mas pai é quem cria. Posso te ser sincera? Não. Pai não é quem cria. Sabe por quê? Porque mãe não é pai. Mãe não é mãe solo. E nada contra, gente, nada contra. Eu sei que em dadas situações as mães fazem um esforço sobrenatural para poder educar, para poder dar vestuário, dar saúde, dar alimentação, dar escola, dar educação, tendo que se desdobrar em trabalhos, tendo que se desdobrar, né, com os afazeres próprios, muitas das vezes até se anulando para poder dar para esse filho. Então, assim, nada contra. Só que o que eu quero trazer é um olhar além de que você tem pai. Não importa qual situação ao qual você está aqui hoje. Se você estiver ouvindo, eu quero te afirmar com plena convicção: você tem um pai. Tudo isso, né, são paradigmas
que a própria sociedade vem embutindo nas mentalidades para tirar exatamente desse foco, do que é o essencial. E é por isso que eu falei anteriormente e quero reafirmar para as mamães solo. Me desculpem a sinceridade, mas é você quem permite, é você quem autoriza o seu filho ir até o pai. E quando você faz isso, retendo esse filho, né, de ter esse contato com o pai, você estará prejudicando, não é a você e não é tão somente o pai por estar impedindo o pai de ter contato com esse filho, mas a pessoa mais prejudicada será o seu próprio filho, a sua própria filha. E eu vou te explicar o porquê que isso ocorre. Eu sei que é confuso. É muito confuso. Para mim foi quando eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a ver e a entender que muitos dos problemas que a gente vê acontecendo nas famílias, acontecendo principalmente na vida dos filhos, tem uma frase que a gente usa muito dizer: o problema nunca é o problema. O problema é o que está na raiz do problema, é o que está por trás do problema, que está gerando aquele problema. Então, enquanto você não conseguir chegar nesta raiz, você não vai solucionar o problema. É muito confuso, sim. Deu nó aí, né? Eu sei que dá. Para mim também deu. É muito confuso. Mas vamos lá que eu vou fazer uma dinâmica para você. Você vai conseguir entender. Talvez você diga: de jeito nenhum. Jamais eu vou permitir o meu filho, a minha filha, ter contato com aquele traste, com aquele homem, com aquele, né? Por aí eu não quero nem dizer tais cognomes que geralmente a gente ouve por aí. É muito complexo, sim, é muito complexo. Mas o ponto-chave é: o que você precisa fazer? Entender que a sua relação com o pai do teu filho é a tua relação homem e mulher. E é buscar separar esta relação homem e mulher para esta relação pai com filho. Por isso gera confusão, porque a gente sempre diz: ah, o teu pai fez isso, o teu pai fez aquilo, ou a tua mãe também. Aqui eu estou falando mais para os pais, porque como é dia dos pais, mas isso ocorre geralmente dos dois, né? Dos dois sentidos, dada determinadas situações. E em geral isso vai trazer prejuízos para quem? É para a própria criança. Então, quando a gente busca separar, né? Separar o que há na relação marido e mulher, ou o que há de natural, o que há de essencial na vida dos filhos, para com o pai ou tanto para com a mãe, então a gente consegue separar, né, o que é de um e o que é de outro. E aqui, para exemplificar, para se tornar mais claro o que eu quero trazer aqui para vocês essa noite, eu vou tentar fazer uma encenação. Imagine que aqui está um homem, imagine que aqui está uma mulher. Você, mãe que me ouve hoje, ou você, pai que me ouve hoje, ou amanhã, ou quando, se porventura este vídeo chegar ao teu alcance. Você, homem, você, mulher. Então, no momento do encontro, esse momento do encontro inicial, e aqui eu quero que você tire da sua mentalidade, neste momento, qualquer preconceito, qualquer formação racional, e leve para o emocional, para a alma. No momento do encontro de um homem com uma mulher, o que se gera? Todos nós sabemos o que se gera. Só que nesse momento inicial ali, desse encontro, nós temos uma participação antes desse encontro, que é a participação de Deus, é a participação da parte espiritual, porque a parte do espírito é a primeira parte que nos compete, a primeira parte que nós recebemos. Assim como todos nós sabemos, nós somos seres tricotômicos, e a tricotomia do ser é composta por corpo, alma e espírito. Então, a primeira parte que nos vem é essa parte espiritual.
Então, no momento desse encontro que há a fecundação, já houve o sim espiritual para a sua concepção e para o seu consentimento de vir para a Terra. Assim como está na palavra de Salmo 139, 13. Pois criastes as minhas entranhas, formastes-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito, e maravilhosamente são as tuas obras, e a minha alma o sabes muito bem. Então, nesse momento do sim de Deus, do encontro de um homem e de uma mulher, o que ocorre? De onde vem essa semente? A semente vem do homem. Nós sabemos disso. Uma árvore não nasce sem a semente. E a semente é quem gera a vida. A mãe, no caso, né, que fornece o útero, que fornece o seu ventre, é a parte do receptáculo. É onde essa semente vai ser gestada, vai ser preparada, vai ser moldada. Assim como a palavra nos diz que desde a cor da tua pele, os fios dos teus cabelos, todos os seus ossos, todos os seus membros foram tecidos. E é dentro do ventre que tudo isso ocorre, né? E então chega o dado momento. Aqui está o seu filho. O seu filho nasceu, a sua filha nasceu. E a gente sabe que, geralmente, quando uma criança nasce, é um turbilhão de emoções, principalmente para a mãe que passa, né, pela fase ali gestacional, a parte emocional dos altos e baixos, né? A gente vira uma bomba relógio, né? Quem é mãe sabe que já passou por isso. E também a gente sabe que quando a criança nasce, é tudo um processo de adaptação, né? Adaptação da própria criança que chegou aqui no mundo e tudo é novo, tudo é diferente, tudo é estranho. Antes ela estava ali totalmente aquecida, sendo nutrida, né? Por tudo que a mãe ingeria. E agora ela chega aqui fora e é tudo diferente, né? E em geral, o que se acontece? Muitas das vezes o afastamento. O afastamento marido e mulher, né? As questões financeiras, como a gente sabe. E tudo isso vai gerando transtornos, vai gerando conflitos. E muitas das vezes, né, não vou dizer todos, mas muitos casais podem chegar à ruptura. Sim, podem chegar à ruptura. E aí o que acontece? O seu filho não tem como ser dividido. Porque 50% que veio do pai e 50% que veio da mãe o compõem. Ele não pode ser dividido. E aqui é que entra a questão. Por isso eu te disse que o teu filho, a tua filha, tem um pai. E o pai não é quem cria. E qual é a gravidade da gente tentar excluir, né, esse pai ou essa mãe? Porque a gente sabe também que em alguns casos, né, a guarda compartilhada fica com o pai, a guarda prioritária fica com o pai, porque em geral eles vão olhar aquele que tem, né, melhor condições de estar cuidando, né, em todas as formas dessa criança, desse incapaz, porque uma criança na fase principalmente inicial, ele se torna um incapaz e ele depende de cuidados, né, de um adulto para educá-lo, para formá-lo. E aqui eu te pergunto, quando você chega a essa fase da ruptura, de quem são esses conflitos que te levaram à ruptura? O seu filho, a sua filha, está inocente no meio disso tudo. E o que acontece no geral quando essas rupturas acontecem? Alienação parental. Alienação parental é quando você tenta jogar um pai contra o outro, falando mal. O pai vem e fala mal da mãe, ou a mãe vem e fala mal do pai. E aí você esquece que aquela pessoa que você está tentando ferir, denegrir, ou que você está magoado, ou que você está ressentido, ou que você está odiando, é o pai do seu filho. E você não separa que a sua raiva é do seu companheiro, é do seu amante, é do seu marido, é do seu caso, que não assumiu a paternidade.
E quem estão sofrendo? As crianças, que se sentem divididos. Uma pessoa dividida vai ter força? Uma pessoa dividida não tem força para seguir na vida, para fluir na vida, para prosperar. E prosperar aqui eu não quero dizer somente prosperar financeiramente. Ela não vai conseguir prosperar relacionalmente, ela não vai conseguir prosperar profissionalmente, ela não vai ter forças para prosperar em si financeiramente, em saúde, muitas das vezes saúde mental, saúde física. Bert Helling vai nos dizer o seguinte: para separar é preciso muito mais amor do que para casar. E por que é preciso muito mais amor para separar do que para casar? Porque quando você casa, aquele amor é o amor da paixão. Geralmente é aquele amor inicial que é o amor da paixão. E quando você está nesse amor inicial, você não vê os defeitos, você não vê as falhas, você não vê os senões, você não vê as mazelas. E quando você separa, você só olha para os defeitos, para as imperfeições. E você tira o de mais essencial, que é isso aqui. Da parte daquele que compõe. Isso aqui. E aqui, mamães, eu quero trazer uma palavra do fundo do meu coração. Toda vez que você julga, toda vez que você critica, toda vez que você fala mal do pai do seu filho, não é o pai do seu filho que você está ferindo. Você está matando metade do seu filho, a metade da força dele que ele teria para poder prosperar na vida. Isso é grave, gente. Isso é grave. Eu falei anteriormente que eu vou começar a trazer conteúdos. Eu não sei se vocês vão entender a seriedade do que eu vou estar trazendo aqui neste momento. Mas nestas rupturas conjugais, a tendência é que esses chumbos cruzados de funções, como eu já falei, geralmente respingam nos filhos. E como você não tem como separar isso, aqui entra a questão da mãe, que eu falei lá anteriormente. Da mãe é a que leva o filho, é a que autoriza o filho a ir ao pai. Mas esse ir ao pai é uma metáfora, é como se fosse algo metaforicamente. Não é um ir ao pai de presença aqui, né? A gente sabe que por N situações, muitas das vezes, os pais podem ter, né, agredido os filhos e por isso, até por ordens judiciais, podem ter sido afastados, né? E impedidos de terem contato com esse filho, ou até com você, que ficou com a tutoria dessa criança. Mas é um permitir ir colocando na mente e na alma dessa criança que sim, ela tem pai, independente do que ele tenha feito, independente do que ele seja. Sim, ele tem um pai. Espaços não ficam vazios. E quando o buraco desse pai não está preenchido, ou até mesmo dessa mãe não está preenchido, a tendência é que esse filho vá buscar ou em alguém, ou em outras situações. E, em geral, o que mais a gente vê é que muitas das vezes você vai buscar nos parceiros. Mulheres que não têm o pai bem resolvido dentro de si, né? Na fase adulta, o que acontece em geral? Vão buscar por parceiros que representem o pai que elas desejam, ou vice-versa. E isso é muito sério, isso é muito profundo. E aqui eu entro com um breve testemunho. Houve um momento da nossa vida, da minha vida, em que, num momento assim crítico e crucial da separação dos meus pais, os meus pais são divorciados, já tem 23 anos, e houve um dado momento crítico que a minha mãe virou para mim e me disse o seguinte: eu ainda não tinha ampliação de entendimento, de consciência que eu estou tendo hoje, né, a nível desse conhecimento. Mas naquela época minha mãe virou para mim e disse o seguinte: minha filha, me perdoe por ter arrumado esse pai para você. Eu poderia ter arrumado outro pai. Eu tive oportunidades, mas eu escolhi esse.
E ali naquele momento eu barrei e disse a ela: mãe, eu nunca mais quero ouvi-la dizer sobre isso, algo sobre isso. Porque eu sou exatamente a junção de vocês dois. Eu sou metade. Aqui, ó. Metade da senhora e metade dele. Se não fosse meio a meio, eu não seria. Se fosse com outro, eu não seria quem eu sou hoje. E ali ela entendeu. Ela nunca mais me disse algo dessa situação. E por que isso ocorre? Porque os vínculos, quando você não consegue olhar para o seu pai, aceitando e tomando dele tudo que vem dele, e esse tudo aqui, esse tomar o tudo, é tomá-lo por completo, é tomá-lo com seus senões, com as suas imperfeições, com a sua bebida, com o seu vício, com sua droga, com as traições, porque em geral a questão da traição também gera uma ruptura muito grave na vida dos filhos, porque os filhos vão tomar partidos, né? Muitas das vezes de um lado ou de outro, e interferindo na relação dos pais. E aqui eu deixo uma dica: relação dos pais são relação dos pais. Filhos, é como diz aquela frase clichê, em assunto de marido e mulher não se mete a colher. Pois é, em assunto de pai e mãe também, filho não mete a colher. Se todos soubessem disso, talvez o mundo seria diferente, mas infelizmente não tem sido assim, né? E a gente sabe disso. Por isso eu estou aqui falando um pouquinho sobre isso. A questão dos vínculos, quando tudo isso ocorre, os vínculos ficam interrompidos, ficam feridos. E vínculos não curados é aquilo que eu falei anteriormente. Quando os vínculos não estão curados, eles não estão conectados na fonte, né? Na fonte vital da vida, que seria a raiz ali, pai e mãe. A tendência é que as pessoas, né? Que os filhos, sejam eles jovens, principalmente os jovens, hoje a gente tem visto muito, vão buscar se preencher desse vazio interno, desse vazio, né? Um buraco que fica ali na tua alma pela ausência, por não sentir esse pai dentro e essa mãe dentro, né? Esses vínculos não estão curados. Em geral, eles vão buscar em quê? Em vícios, pornografias, em bebidas e por N outras situações, né? Que a gente tem visto. Vínculos são ligações afetivas ou moral entre duas pessoas ou mais. O vínculo é o que liga e o que dá a capacidade de unir e o de atar uma vida à outra. E aqui eu quero te fazer mais uma dinâmica, somente para reflexão. Imagine um celular conectado no fio, na tomada, tomando carga, recarregando. Se você deixá-lo na tomada, né, durante 24 horas ali, sempre conectado na tomada, por mais que você esteja ali o utilizando, por mais que você esteja, né, navegando em redes sociais e tudo, a bateria dele pode até oscilar e baixar um pouquinho, mas ele vai estar ali praticamente oscilando quase que 100% do tempo total, mesmo que você esteja em uso, na bateria 100%. Mas quando você desconecta o cabo da tomada e começa a usar o teu celular, você sabe o que acontece? A bateria vai caindo. E mesmo que você não use, se você deixá-lo ali guardadinho, vai chegar um momento aí, eu não sei, dependendo do tipo de aparelho, 1, 2, 3 dias, a tendência é a bateria ir minando. E quando ela está na sua reserva, o que acontece? Até a luz, né, da tela, ela tende a baixar. Assim é a vida de um filho que está desconexo de pai e mãe. Pois é. Ele não tem força. Porque a mãe é quem dá a vida. O pai é que a impulsiona para a vida. O pai é quem dá a coragem, é que dá o impulso para a vida. Tem um termo que a gente utiliza que a pessoa precisa passar por 2 partos. O primeiro parto seria esse parto inicial, né? Após o período da gestação.
E chega a um ponto que quando você está ali dentro do ventre, você tem o seu tempo determinado para poder nascer. Alguns vêm antes, né? Mas a gente sabe que o tempo ali determinado, pré-determinado, seria os 9 meses dentro do tempo natural. E vai ficando apertado, vai ficando apertado, vai ficando apertado, e você quer sair, você precisa sair. E quem dá esse comando, né, geralmente num parto normal, é o próprio filho que dá esse comando. Chegou a minha hora, eu preciso partir. E qual é a força da mãe? É a força de expulsão. A mãe expulsa o filho. E o segundo parto, ali no caso, ocorreria nesse parto materno, quando a mãe permite a esse filho ir até o pai, que o pai o impulsione para a vida. A mãe, em geral, ela é o primeiro amor, o primeiro contato do filho. E ali naquela fase inicial a gente sabe que rola muito da simbiose, até ali por volta dos 2 anos, né? É aquele período onde o bebê só quer mãe, só quer mãe, só quer mãe. E quando ele vai crescendo ali, tomando um tamanhozinho maior para começar até a interagir, é a mãe quem leva esse filho para o pai. Porque ali, quando ele chega no pai, ele vai estar conhecendo o primeiro diferente. Antes ele só conhecia a mãe de dentro. E quando ele chega fora, ele ainda tem essa percepção de que a mãe é a própria extensão dele. Ele não sabe ainda discernir quem é ele, quem é a mamãe. E quando ele começa a ter o contato com esse papai, é que ele começa a entender, opa, existe alguém diferente de mim e da mamãe. E aí ele começa a conhecer o diferente. Então é o pai que apresenta o diferente. E para terminar, eu quero fazer uma última dinâmica. Como eu te disse, quando o telefone está acabando a bateria, é como se fosse isso aqui, ó. Você vai andando curvado. E por que você vai andando curvado? Porque você vai buscando. Você não tem força. Você não se ergue. Porque o peso das suas costas de buscar nas fontes, que não são fontes seguras, te fazem se curvar. E aqui é como se fosse um clamor inconsciente, onde a tua alma está pedindo para se curvar, para reconhecer, para chegar à raiz, para saber de onde você veio, para poder honrar as tuas raízes. E quando você está nessa busca, é como se você estivesse assim, ó, andando pela vida numa aventura, só que na posição errada. Porque o filho, quando ele está aqui atrás, em busca desse pai, ele pode até se aventurar, mas ele vai se aventurar muitas das vezes equivocadamente. E não vai alcançar o êxito do fluir na vida como de fato ele deveria. E quando ele reconhece esse pai e toma desse pai, então sim, ele pode se aventurar, porque o pai o estará impulsionando. Esta aqui seria a posição correta. Por isso a gente fala que o primeiro lugar é o de filho. E qual é a posição de filho? À frente do pai. Porque os filhos são pequenos, os pais são grandes. E quando você está aqui atrás, você está na arrogância, na superioridade. E isso aqui te tira a força. A tua força estaria aqui, ó. Então, meus amados, é uma breve reflexão. Eu quis trazer algo assim bem didático, bem dinâmico, ilustrativo. Mas são conteúdos assim muito profundos. Mas o que eu quero deixar para você filho, principalmente para você filho, que tenha mágoa, que tenha ressentimento, que tenha rancor dentro do seu coração, que não esteja esse orgulho, que não consiga sentir amor, que não consiga sentir esse orgulho pelo pai que te proveu a semente. Eu só quero te dizer uma coisa, que Deus toque no teu coração, que você consiga ter um outro olhar para esse homem, para esse pai, pois você precisa dele, você precisa da força dele para este fluir. E a você, mãe,
A você, mãe, que entra em contenda muitas das vezes com o teu companheiro, com o teu parceiro, com o marido. Comece a pensar, comece a refletir sobre a necessidade de um pai na vida de um filho ou de uma filha. E a você, papai, que nunca teve essa percepção de olhar para o teu filho, sim, você faz muita falta para o teu filho. Então eu quero deixar aqui o meu abraço e a minha palavra de respeito, de honra e de gratidão pelas famílias, em prol das famílias. Esta minha palavra é em prol das famílias, porque nunca, ultimamente, as famílias foram tão atacadas. E nós sabemos quem são. Quem é o alvo? São as crianças, são os filhos. Porque os pais que entram em contendas e que ocasionam uma ruptura, os mais lesados são os filhos. E aqui eu não quero te dizer que, eu estou infeliz, eu vou manter casamento por causa de filho. Não, eu não vou manter relacionamentos frustrados e infelizes por causa de filhos. Repense um pouquinho. Porque o amor, aquele amor da Bíblia, a gente sabe que aquele amor suporta tudo, o amor não se vangloria. Só que muitas das vezes, quando você está em contenda, você está querendo voltar lá naquele primeiro amor. E aquele primeiro amor é ingênuo. E ele realmente não vai ser capaz de suprir as suas necessidades e de fazer com que você consiga olhar para o outro e aceitá-lo como ele é. E é a partir desse momento que você consegue olhar para o outro, aceitando-o como um todo, com todas as suas imperfeições, com todos os teus defeitos, é que aí sim você consegue, talvez, dizer: eu posso respeitar, eu posso honrar e eu posso amar. E em respeito também aos meus filhos, às minhas filhas. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Como eu falei anteriormente, eu estou terminando a formação e eu tenho visto coisas muito pesadas, muito tristes, muito tristes. Então, o meu clamor e o meu pedido é em prol das famílias. Porque nós sabemos que famílias destruídas, nações destruídas. Eu deixo essa breve palavra a você, que se de alguma forma isso tenha vindo tocar no teu coração, se gerou dúvida, se quiser me chamar no privado, pode me chamar, dentro do que eu puder te auxiliar, do que eu puder te orientar, né? Dentro do pouco que eu já sei, eu posso estar sim te dando uma ajuda, te dando um apoio, porque a minha missão é esta. A minha missão aqui é estar trazendo esclarecimentos, trazendo conhecimentos, trazendo ajuda, trazendo apoio. Que Deus possa te abençoar. A você, papai, diante disso tudo, o meu desejo e o meu prazer é que você seja digno de ser chamado um filho de Deus, um filho autêntico, um filho adulto. Porque quando você está nessa postura de um filho amado de Deus, você será digno de ser respeitado, de ser honrado e ser glorificado como um pai. Um beijo no seu coração. Feliz Dia dos Pais.